Claro, nós temos hoje 28 Estados-membros. A União Europeia vai do Ártico ao Mediterrâneo, vai do Atlântico ao Mar Negro, com uma diversidade agroclimática e cultural que não existia no momento da sua fundação. E por isso esta PAC, pela primeira vez, vai dar uma razoável margem de manobra aos Estados-membros. O que quer dizer que muitos dos compromissos que assumimos foram compromissos sobre questões de princípio, cuja regulamentação cabe agora ao Estado-membro. E aí sim, creio que vamos ter algumas divergências. Aí o PPE e o... Posso lhe dar alguns exemplos, mas dou-lhe um exemplo, por exemplo. Nós conseguimos, e eu tenho muito orgulho em ter conseguido, que na nova PAC haverá um regime específico para os pequenos agricultores. E conseguimos estabelecer uma regra segundo a qual nenhum agricultor, doravante, receberá menos de 500 euros de ajudas, que é pouquíssimo. Mas em Portugal recebem menos 500 euros 80 mil agricultores, ou seja, quase metade do universo dos agricultores que beneficiam da PAC. Mas agora, esse regime dos pequenos agricultores é um regime voluntário. Os Estados-membros adotam ou não, porque há muitos que são contra. Por exemplo, o Reino Unido fez uma guerra enorme contra. Porquê? Porque no Reino Unido as explorações têm todas uma enorme dimensão e eles acham que discriminar positivamente os pequenos é estar, digamos, a distorcer a concorrência. Agora, o governo português vai aplicar o regime dos pequenos agricultores porque, para que esse pequeno aumento se verifique, é necessário reduzir um pouco as ajudas àqueles que mais recebem. Até ao momento não havia nenhuma posição do governo português. É evidente que ele tem de tomar esta decisão até agosto deste ano, porque a reforma entrará em vigor em 1 de janeiro de 2015. Mas eu já fiz um rap público, e agora aproveito para fazer aqui também ao Nuno Melo. Acho que, em nome da transparência, o governo que tem de tomar, eu estimo, cerca de 40 decisões difíceis nacionais, e essas sim podem pôr-nos em rota de colisão, apesar de poder apresentar até agosto, e a coligação que tanto fala de consenso, estou a ver que está a deslizar o prazo e tenho muito receio que as decisões sejam tomadas só depois das eleições europeias. E eu acho que, em nome da transparência e em nome do tal consenso nacional, era bom que fossem antes. E porquê? Porque esta PAC vai vigorar por 3 governos, 3 legislaturas. A atual, a próxima e a seguinte. E, portanto, as regras que forem definidas agora vão vigorar para os 7 anos. E, portanto, eu acho que quer os parceiros sociais, as confederações agrícolas, quer a oposição, deveria ser convocada para este debate e deveriam procurar-se, porque há um conjunto de decisões, como digo, que são polémicas e que têm consequências políticas e até eleitorais, porque para agradar a uns não se pode agradar a outros e é preciso fazer escolhas, mas eu gostaria que essas escolhas fossem ao nome do interesse nacional e não com base noutros critérios. É mais fácil conciliar posições no Parlamento Europeu quando do outro lado estão deputados portugueses, ainda que da oposição, ou quando estão deputados de outros países? Eu não tenho dúvida de que o interesse nacional prevalece, pelo menos tem prevalecido sempre, na maior parte dos casos, sobre o interesse partidário. Eu tive a ocasião de votar muitos dos relatórios apresentados pelo Luís Capolas Santos, em várias iniciativas que eu tive no Parlamento Europeu, por exemplo, convidando agricultores, tive sempre o cuidado de convidar o Luís Capolas Santos para estar presente, exatamente porque era relator de um dossiê importante e seria de vantagem, até na perspectiva do exercício dos nossos mandatos, que esses agricultores pudessem conhecer, tal qual, dessas matérias, tal qual o Capolas Santos também votou favoravelmente muitos relatórios ou muitas disposições que eu apresentei, desde logo num relatório muito importante que foi aprovado há algumas semanas no Parlamento Europeu e que tem a ver com a investigação criminal no nosso espaço comum. Portanto, fixa novas regras para a investigação criminal. Basicamente, casos como o da Madeleine McCann ou o Freeport teriam, para perceber que casos que implicam vários países, teriam novas regras na obtenção de provas do que aquelas que foram possíveis na altura. Portanto, isto para dizer que é fácil, o interesse nacional tende a prevalecer, o que não invalida que, em alguns casos, haja também posições que são diferenciadas, e nos nossos debates políticos isso nota-se a miúdo. O que o Capolas Santos acaba de dizer em relação ao relatório da CAP tem já mais que ver com a transposição para a ordem jurídica interna e a aplicação daquilo que nós lá tratamos e fazemos, do que com a discussão em tese e em abstrato desses relatórios. Eu confesso que em relação ao que acaba de dizer, e mesmo ao rap que lançou, a minha preocupação é que as decisões sejam tomadas de forma ponderada, salvaguardando o interesse nacional também internamente e, portanto, muito mais do que aquilo que seja o jogo político ou para... Mas algumas decisões podem ficar aqui em stand-by com estas eleições?
Senta Não isso? devido. De resto, o prazo que o Luís Campos Santos dá, mês de agosto está muito longe. Até lá, o que me interessa é que decisões sejam Mas é preciso que a ponderadas. PAC seja aprovada também no Sim, Parlamento mas Europeu, eu não é? dou-lhe um exemplo talvez radical, tem que ver com as nossas circunstâncias atuais. Em relação ao programa de austeridade que foi submetido à Irlanda, a Irlanda anunciou o que ia fazer um mês antes. Não foi 2, nem 3, nem 4, nem 5, foi um mês antes. Tal qual nós, enfim, antes a 17, agora ao que parece a 19, teremos que tomar uma decisão e estamos no final de março e nem por isso sabemos, porque interessa-me que as decisões sejam ponderadas, porque do ponto de vista político serão certamente escrutinadas pelas oposições e numa perspectiva que nós sabemos sempre são das oposições. Permite-me que eu há pouco, quando fiz referência, repare, a PAC é a mais comunitária das políticas, portanto, durante muitos anos teve regras de aplicação obrigatória muito iguaizinhas para todos, em teoria. Agora, o consenso a 28 ministros é muito mais difícil e ainda por cima, quando o Parlamento Europeu passou a ter poderes de codecisão, portanto, trata-se agora de articular posições que têm de pôr de acordo 28 ministros, 750 deputados, mais a Comissão. E, portanto, como imaginará, foi um exercício, por isso demorou 3 anos de negociação, não é? Mas, como imaginará, é mais difícil chegar a acordo sobre questões de grande precisão. E por isso é que se deixaram muitas medidas como voluntárias para os Estados-membros. Dir-se-á, mas isso retira o caráter comunitário das políticas, porque deixa uma margem de manobra. Mas, de facto, as situações são muito mais diferenciadas hoje e, portanto, há questões que são inaplicáveis num Estado-membro e por isso é que estabelecemos um conjunto de compromissos deixando aos Estados-membros, precisamente porque uns estão mais à direita, outros estão mais à esquerda e, portanto, não têm do mesmo problema a mesma perspectiva. Eu daria só mais um pequeno exemplo. Olha, nós definimos que os Estados-membros podem cortar as ajudas aos agricultores acima de 150 mil euros. Portanto, quem recebe mais de 150 mil euros, decidimos que os Estados-membros todos obrigatoriamente terão de cortar 5%, para redistribuir para os demais, mas os Estados-membros que o quiserem podem ir até 100%, ou seja, podem estabelecer um limite máximo de 150 mil euros. O que é que isso significa em Portugal? Nós temos apenas 300 agricultores e sociedades agrícolas dos 180 mil que recebem ajudas. Mas esses 300 recebem cerca de mais de 300 milhões de euros. Portanto, o governo, é um governo de direita, provavelmente não irá tocar nesse setor. Um governo de esquerda, porventura, iria e faria maior redistribuição. Portanto, eu não estou a dizer qual é a melhor ou a pior decisão do meu ponto de vista, enquanto socialista, sei qual é. O Nuno Melo provavelmente poderá ter outra. Eu não sei o que faria, acho que a questão aí tem a ser mais do que ideológica, Luís Campos Santos, porque temos que ter em conta que essas 300 empresas que refere significam área agrícola. E essa área agrícola, para ser trabalhada, para além do emprego e da riqueza que gera, também assegura o correto ordenamento do território e um comportamento ambiental que, para além do mais, impede que terras estejam ao abandono. E, portanto, eu percebo que do ponto de vista inflamatório do discurso político que vem de falso, é aquela coisa de que vamos lá dar às massas e tirar aos ricos. Esquecemos é do que significam esses 300. O que eu lhe quero dizer é que, como em tudo na vida, tem que haver um sentido equitativo e de justiça. E não podem ser abandonados os pequenos agricultores. Eu sou de uma região de minifundo, eu diria que eu próprio seria um pequeno agricultor nessa perspectiva, muito embora nunca tenha recebido um tostão até hoje, também nunca o pedi, não é? Mas sei bem, à minha volta, o que é o minifúndio. Mas devo reconhecer que se me desloco, por exemplo, ao Alentejo, a realidade é outra, mas é muito relevante a atividade agrícola que aí se desenvolve, com características que não são possíveis noutras regiões do país e, portanto, tem que haver esse esforço de forma equitativa, redistributiva, mas que vá para além do simples discurso mediático, de apelo ao voto, de dizer vamos tirar aos ricos para dar aos pobres, até porque, do ponto de vista proporcional, em muitos casos, há agricultores com menos terra que também poderão até, talvez nessa relação, dependendo das variáveis que queira considerar, receber mais pessoas. E é um exercício que não é fácil. O Campos Santos foi já Ministro da Agricultura e outros ministros da Agricultura se lhe seguiram, do seu partido
e outros ministros da Agricultura de outros partidos houve, e há uma certa avaliação desta dimensão em vários critérios, e os critérios podem ser por hectare, podem ser... É uma realidade muito Mas, de distinta em qualquer vários modo, eu não pontos do estou país, agora a não é? avaliar a medida, o conteúdo, não Sim. estou agora a emitir juízo de valor sobre ela. Sim, nós estamos a Estou falar só só a sobre exemplificar que são medidas que têm um forte cariz ideológico e uma opção política clara e que que tomar agora a esta ou transposição será aquela diferente. não tem as mesmas consequências políticas e eleitorais. E é por isso que eu acho que estas questões que são difíceis, e em nome da transparência e devido ao facto de o que vier a ser decidido agora vir a responsabilizar os 3 governos seguintes, acho que deveria haver uma discussão e essa decisão, ainda que possa ser tomada até agosto, devia ser feita antes Pois das eu acho eleições que não, europeias. porque eu acho que devia ser tomada no tempo necessário para que as medidas sejam suficientemente sopesadas, ponderadas e, desde logo, em tempo de serem avaliadas politicamente para as eleições legislativas, porque, meu caro Capelo Santos, certamente levará a seu crédito para esta campanha das europeias o que porventura tenha feito no Parlamento Europeu. Não queira agora julgar nas eleições europeias um governo na base daquilo que será a aplicação em Portugal, do que eu espero bem nos possa beneficiar a todos. E, portanto, enfim, eu acho que ganhará até mais se quiser centrar essa discussão na introduzir perspectiva Estamos a europeia falar do que na aqui nacional. das consequências das decisões que tomamos em Bruxelas Para no nosso a próprio país aplicação. e para os nossos próprios cidadãos. Portanto, eu acho que esta segunda parte é o que interessa Mas sobretudo. essa segunda parte, o Governo não se vai apressar em decisões que têm que ser ponderadas só porque Luís Não Capelo é Santos apressar, quer muito não é saber apressar. delas antes do próximo dia 25 de maio. Não se trata de apressar. Não É é? haver o Governo ter de tomar uma decisão até agosto não quer dizer que a tenha de tomar no Não, último não. dia. Até porque, olha, Isto não é como ir à repartição Sim, de finanças mas para pagar os impostos. Não, é? até porque lhe digo mais, do ponto de vista nacional, aí, digo-lhe eu, levamos nós a muito a crédito aquilo que vai sendo feito na agricultura em Portugal, porque o que hoje Portugal é na agricultura, infelizmente, não foi em anos passados. E considerar que há hoje resultados que foram conseguidos que Deus quisesse, pudessem ter sido tidos, por exemplo, em tempos da governação do seu correligionário Jaime Silva, Portugal estaria muito melhor e teria devolvido muito menos a Deixe-me Bruxelas. introduzir só outro tema. Deixe-me só contrapor o seguinte. A agricultura é algo que funciona de acordo com os ciclos da natureza. São grandes ciclos. Ou seja, E o não que está, os ciclos o que está eleitorais, a não é acontecer hoje em Com o Portugal, Jaime Silva tivemos o um que longo está- inverno. o que está a acontecer hoje em Portugal são o resultado de 25 anos de investimentos Não acredito estruturais nisso. na formação, Não na diga capacidade de isso. gestão Não e diga isso. na modernização da nossa Não agricultura. diga isso porque é justo. Olha, tal Não- qual eu seria capaz de estabelecer uma enorme fronteira entre o Ministro Serrano e o Ministro Jaime Silva, acredito o Ministro Serrano, que na verdade constitui uma enorme diferença, também não é por isso que eu diria que no período anterior do Ministro Jaime Silva tivemos um período feliz para a agricultura portuguesa, porque não tivemos. Tudo foi Bem, não vamos só desestruturado, focar este regulamentos foram debate na eliminados. agricultura. Claro, ok, Deixe-me passar à questão das eleições. Felizes e Os Capelo infelizes em todos Santos é os que governos. quis Conta. centrar na política nacional. Vamos, em relação a estas eleições, um dos grandes medos desta eleição pode ser o avanço dos países dos extremos, não é? Extrema-direita, mais extrema-direita que extrema-esquerda, e o recorde de votação em partidos populistas. Como é que isso pode influenciar um Parlamento Europeu pós 25 de maio e, no fundo, a construção de toda a Europa, não é? Porque a maior parte destes partidos são eurocéticos, contra a maior parte das questões fundamentais que regem a União Europeia, não é verdade? Tem razão. É de facto, parece ser uma constatação de que haverá um crescimento, sobretudo da extrema-direita e um pouco talvez da extrema-esquerda, em alguns países, como a Grécia. Aliás, ontem foi publicada uma sondagem ao nível europeu que dava praticamente um empate entre a esquerda e a direita. Embora com erro em relação ao Chipre, porque não contaram nessa amostragem com um dos partidos que é concorrente e que ao que parece poderá eleger. Portanto, seja como for. Pronto, mas seja como for, dá um empate, o que significa que, digamos, é algo positivo para os socialistas, porque hoje nós temos cerca de 200 deputados no Parlamento Europeu. O PPE, onde está o deputado nominal, deve ser cerca de 280, para aí, mais coisa, menos coisa, não é? Portanto, há uma grande diferença e se há um empate... Mas isso será entre as duas grandes famílias, não é? Mas além disso haverá das crescimento. franjas será E eu acho que isso será muito complicado, mau não é? para a Europa, porque nós já convivemos lá, não sei qual é a experiência do Nuno, mas eu tenho tido alguma experiência nas minhas comissões com alguns deputados dos grupos de extrema-direita e, de facto, devo dizer que são insuportáveis. E alguns exóticos. São insuportáveis porque estão ali com o único objetivo, e foi por isso que foram eleitos, para destruir tudo o que tem a ver com os valores que conduziram à construção europeia. E, portanto, um crescimento dessa força dentro da casa-mãe da democracia europeia é algo que, sinceramente, me preocupa. E como é que isso pode influenciar até o pós-Troika aqui em Portugal? A relação de forças
A relação de forças influencia sempre, conforme seja uma relação de forças de partidos que sejam de grandes consensos, ou geradores de grandes consensos, ou de partidos que representam um extremo, muitas vezes de protesto, mas estaria o mundo para o pior que para além já viveu. Felizmente que isso em Portugal não acontece. Sim, nós Ou não temos acontecerá, não temos mas infelizmente na Europa também não acontece o que acontece em Portugal, onde, como sabe, partidos de natureza extremista, racistas, xenófobos, persecutores do que seja, nem sequer podem existir como tal. Não são. E há dois exemplos.